Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. As crianças de 4 a 10 anos podem ser com as professoras. As crianças de 4 a 10 anos. Quero também aqui agradecer a irmã Ivone, que ontem coordenou aí uma equipe de irmãs que foram até Novo Sarandi representar a nossa igreja no encontro de mulheres ali. Obrigado, irmã Ivone Bonato, por essa iniciativa. Obrigado às irmãs que foram. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Obrigado ao pastor Israel, não está aqui, mas ele conduziu o pessoal na Kombi, Obrigado. Palavra de Deus, Gênesis 2, versos 8 e 9, e logo a seguir o capítulo 3. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 3, vamos ler os 24 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Pai, obrigado por tua palavra. Oro para que ela tenha livre curso.
toda barreira seja quebrada e que haja, Senhor, compreensão, entendimento da mesma. Que os teus filhos aqui presentes, Senhor, possam estar em condições de ouvir, entender e viver a tua palavra. Em nome de Jesus assim declaro, amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Eu quero falar com você nesses próximos minutos, então por favor esteja bem atento àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A botânica de Deus e a missão. Botânica, em um senso estrito, é o estudo científico da vida das plantas, né? Ou seja, um ramo da biologia que estuda os vegetais, as plantas pelos diversos pontos de vista. E eu quero falar um pouquinho dessa botânica de Deus, desse jardim de árvores e daquilo que representam para nós. Em Gênesis 3, nós encontramos o seguinte cenário, queridos irmãos. O homem e a mulher vivendo aonde? No paraíso, e tendo um pomar maravilhoso de múltiplas espécies de frutos à sua disposição. Poderia comer de todos os frutos do jardim. Estavam todos à sua disposição. Um ambiente perfeito, um ambiente agradável, um ambiente que não tinha outro melhor para se estar do que esse que Deus havia criado para o homem e a mulher. Mas também, em Gênesis 3, nós descobrimos também, que a fonte da felicidade do homem não estava no fato de viverem no paraíso. Vou repetir. A fonte de felicidade do homem não estava no fato de viver em um paraíso, e sim no seu relacionamento com o Criador. Porque é no relacionamento com o Criador que está a fonte da felicidade. Você pode ter tudo, mas se não tiver um relacionamento com Deus, esse tudo será nada. Absolutamente nada. Nós lemos que o inimigo, ele se aproximou dos seres humanos, Adão e Eva, com a intenção de promover o pecado. A primeira ação da serpente não foi dirigida para separar o homem da mulher, mas sim para distanciá-los, separá-los de Deus. A ação não foi para criar uma contenda entre o homem e a mulher, mas para separar o homem de Deus. Porque quando está longe de Deus, tudo se quebraria, inclusive os relacionamentos pessoais. Relacionamentos quebrados geram guerras, separações, dores. Os problemas relacionais estão no topo dos motivos de abatimento, depressão, e também se apresentam entre as recorrentes causas de sofrimentos familiares, entre irmãos na fé, enfim, dos mais diversos sofrimentos. O ser humano jamais conseguirá resolver os conflitos relacionais por meio de leis, por meio de regras, por meio de tecnologia ou de educação. A solução para sermos quem devemos ser e fazermos o que devemos fazer está em Deus. A solução para a restauração de todo e qualquer relacionamento está na restauração do relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus estiver bem, isso refletirá nos seus demais relacionamentos, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos de fé, com a sociedade em geral. Se o seu relacionamento com Deus estiver bem, os outros relacionamentos estarão bem também. Portanto, descobrimos no jardim que a felicidade não está em ter ou estar no melhor lugar, mas sim no relacionamento com Deus, que uma vez quebrado, roubou a alegria e a felicidade do ser humano. Descobrimos também que a origem do pecado não está em Deus e nem no homem, mas em Satanás, a antiga serpente. Satanás sempre será um intruso que trabalha para nos afastar de Deus, sempre será, para nos afastar da presença de Deus. Como ele pode conseguir isso?
nos levando a pecar. Por isso, constantemente, o diabo está agindo para nos levar ao pecado, porque ele sabe que o pecado nos distancia de Deus. Lembra do Balaão? Quando ele não conseguiu, o profeta que vendia o seu dom, o seu talento, quando ele não conseguiu amaldiçoar Israel, a mando de Balaque, rei dos Moabitas, lá em Números capítulos 21, 22 e 23, ele então, não conseguindo o seu intento, ele dá conselhos a Balaque, e por isso ele foi sentenciado à morte. E os conselhos que ele deu a Balaque foi esse: bom, já que a gente não pode amaldiçoá-los, vamos colocar tropeço, vamos fazer esse povo pecar, se contaminar com os ídolos, se contaminar com relações imorais, porque assim, eles pecando, Deus mesmo vai dar um jeito de destruí-los, porque Deus não suporta o pecado. Então, na verdade, Satanás, a estratégia do Balaão é a estratégia do diabo, nos levar a pecar, porque o pecado nos afasta de Deus. Por isso, essa é uma constante luta que temos, porque o inimigo está sempre trabalhando para que você tropece, e fazendo isso, você está sendo prejudicado no seu, ou naquele que é o relacionamento chave de todos os outros relacionamentos, e de toda a sua vida também, meu querido irmão. Compreende isso? Amém? E também descobrimos aí no jardim algumas lições surpreendentes sobre a botânica de Deus. O que nós vamos aprender? Primeiro, vamos destacar algumas lições dessa botânica de Deus e a missão. Primeiro, vamos destacar aí a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, uma escolha. Gênesis 2, 8 e 9. Nós temos aqui o relato de Deus criando um pomar maravilhoso que serviria de fonte de alimento para o homem. Mas lá no jardim ele colocou também duas árvores. Uma chamada a árvore da vida e a outra chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, o homem tinha acesso a ela e poderia alimentar-se dela e viver eternamente. Gênesis 3:2, a mulher vai dizer que ela e o homem tinham acesso a todas as árvores. Quando o inimigo diz assim, Satanás diz, é fato que você não pode comer dos frutos, não é assim. De todos podemos, menos dessa. É claro que a mulher, ela vai ainda colocar um pouquinho mais de peso naquilo que Deus havia dito, para que ela se sinta injustiçada, né? E ela vai colocar ainda uma frase a mais. Deus não disse que não era para tocar, mas ela diz, não é para comer e nem mesmo tocar. Deus não havia falado de tocar. Ela acrescentou a palavra de Deus. E sempre que você acrescenta a palavra de Deus, é sempre um problema. Porque geralmente, quando a pessoa acrescenta algo na palavra de Deus, é porque de alguma forma ela quer fazer Deus parecer severo demais naquilo que ele falou e naquilo que ele disse. Então isso é interessante. Então a própria mulher disse para a serpente que de todas as árvores do jardim, eles poderiam comer livremente, inclusive a árvore da vida, da qual ela tinha acesso. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore teste, é a árvore que testaria a obediência. Deus havia ordenado que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. No hebraico, a frase conhecimento do bem e do mal aqui é conhecimento total e absoluto, de um extremo a outro. E esse saber pertence somente a Deus. E essa proibição nos revela que o mal fundamental do ser humano é querer ser como Deus. Esse é o grande problema. Querer ser como Deus, ou seja, a essência do pecado é sempre o querer ser Deus, rejeitar o Senhor. Por isso, quando a serpente faz a tentação, ela fala, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Os nossos pais se perderam e o mal triunfou naquele momento. O homem tinha uma escolha diante de si. Ele poderia comer da árvore da vida e viver, ou poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e morrer. O morrer espiritualmente foi imediato, e o morrer físico veio acontecer
um tempo depois. Mas o fato é que ele, a partir daquele momento que fez a sua escolha, ao desobedecer, o juízo divino se manifestou e impediu o acesso à árvore da vida. Ao querer ser como Deus, o homem perdeu a vida eterna. E desde então, ele tem tentado buscar alcançá-la por seus próprios meios, o que na verdade é impossível. Ou seja, não há como alcançar vida eterna por nossos próprios meios. Mas desde então, desde que foi afastado da árvore da vida, o homem tem buscado um caminho de acesso à eternidade, que seja por conta própria ou qualquer outro meio, ele tem buscado isso e não tem conseguido, jamais conseguirá isso também. Na botânica de Deus há duas árvores que indicam que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Há uma escolha diante de nós: a vida ou a morte. Buscar o conhecimento como um fim em si mesmo sempre gerará a morte, mas nós sempre teremos diante de nós uma escolha a fazer. Estas duas árvores do jardim indicam para nós claramente que há uma escolha a ser feita. Deus sempre coloca diante de nós uma escolha a ser feita. Na botânica de Deus, há duas árvores e uma escolha: o conhecimento ou a vida. E a escolha quem faz é cada um de nós. Infelizmente, nossos pais escolheram mal, escolheram conhecimento, escolheram e decidiram que queriam ser como Deus. Infelizmente foi a escolha errada. Mas a pergunta para nós, no contexto do século 21, para você e para mim hoje: qual a escolha que eu e você temos feito? Diante da vida e da morte, diante do bem e do mal, diante do que é certo e do que é errado, diante do que Deus quer e do que você quer, diante da vida eterna ou das suas próprias escolhas para tentar chegar à vida, qual a escolha que você tem feito? O fato é que há uma escolha diante de nós e precisamos fazê-la. Na botânica de Deus, nós vamos encontrar também dentro do jardim uma outra árvore que serve para alguma coisa para o primeiro casal: a figueira e suas folhas. Gênesis 3:7. A figueira e suas folhas nos falam da constante busca pela autojustificação. Adão e Eva, logo que pecam, eles abrem a primeira alfaiataria do planeta. E eles costuram para si, preparam para si roupas, vestes de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. É o que o homem tenta fazer o tempo todo, através da religião, através das filosofias de vida, através da busca incessante de acalentar a sua consciência culpada, seja através da autoflagelação, seja através das boas obras. Mas o homem incessantemente está buscando, de alguma forma, se auto-justificar para fugir daquilo que Deus preparou para a justificação do ser humano. Esse é o fato. Mas o grande problema da autojustificação é que ela não se sustenta na primeira exposição ao sol da justiça. As folhas de figueira murcham e secam. Desde o Éden, o homem tem buscado por si mesmo os meios de aplacar a sua consciência, de alcançar novamente o acesso à verdadeira vida. Mas o vazio continua, o vazio perdura, porque não há meio próprio para alcançar-se isso. Na botânica de Deus, nós aprendemos que as folhas de figueira não se sustentam diante do sol. Não há como se justificar. Foi isso que o apóstolo Paulo descobriu e nos ensinou em Romanos 1,17, o justo viverá da fé. E 1500 anos depois, o Lutero descobriu a mesma coisa, que a justificação era somente pela fé. E ainda Paulo escreve, o apóstolo escreve
aos Romanos 5, dizendo que justificados, pois mediante a fé, somente a justificação mediante a fé traz paz com Deus, aplaca, acalma, aquieta o coração e nos coloca de volta no caminho correto. E ainda, o apóstolo Paulo faz questão de ainda ensinar em Efésios, no texto tão conhecido de todos nós, que a salvação é pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, em Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Amém? Portanto, queridos irmãos, da botânica de Deus nós aprendemos que a figueira e suas folhas nos falam da constante busca pela autojustificação. Mas não há como alcançar justiça própria diante de Deus. A justiça que precisamos alcançar, somente Deus pode prover. Você jamais será justo diante de Deus, a menos que Deus te declare justo. E Ele só pode te declarar justo quando você vem para Cristo, quando você confia em Cristo e na obra que Ele realizou lá no Calvário. Justificação não existe fora de Jesus Cristo. Compreende isso? Amém? Na botânica de Deus, o verso 15 de Gênesis 3 nos leva também para uma outra árvore, aponta para uma outra árvore. A sentença para a serpente aponta para uma outra árvore que se transformou em cruz. Em Gênesis 3,15 nós temos o que chamamos de proto-evangelho, ou seja, a primeira referência feita ao necessário redentor que precisaríamos. Um redentor capaz de efetuar a purificação do pecado, bem como pagar também a horrenda pena que o pecado acarreta. O termo descendente, aí no versículo 15, é interessante que o termo descendente está no singular, portanto é uma referência clara feita a Cristo e não a toda a raça humana. O versículo 15 não diz que a inimizade seria entre a mulher e seus descendentes, mas entre a mulher e o seu descendente. Aqui, o Senhor revelando pela primeira vez que seria necessário um redentor para remir, resgatar o homem que havia se perdido. Não é possível buscar a eternidade a partir de uma autonomia em relação a Deus. Querendo-se ser o centro do universo, não nos levará a viver eternamente. Nós não temos como achar a árvore da vida. Somente pela fé e somente pela redenção do Deus que quis se tornar humano, um ser humano que morreu num madeiro oriundo de uma árvore, achamos de novo o caminho para a árvore da vida. E é interessante, eu abro aqui um parêntese para dizer para você que antes de ir para o madeiro, Jesus passou pelo jardim, o jardim do Getsêmani. E é interessante que diz o texto que ele foi para o jardim, e ali entrou com seus discípulos. E foi ali nesse jardim, no Jardim das Oliveiras, que Jesus encarnou e encarou o maior desafio da sua existência humana, o desafio de submeter a sua vontade à vontade do Pai. Naquele momento, o primeiro round foi ganho por Cristo Jesus. Se naquele momento ele tivesse fraquejado, não haveria cruz. Foi naquele momento que ele se rendeu completamente para chegar até a cruz. Antes de chegar ao madeiro do Calvário, antes de chegar a esse madeiro proveniente de uma árvore, ele passou pelo jardim, e naquele jardim de agonia, ele precisou render a sua vontade à vontade do Pai. E ele saiu daquele jardim, resoluto em ir para aquela cruz, sabendo que era a perfeita vontade do Pai para ele. Queridos irmãos, fechando o parênteses, eu quero voltar e dizer para você que somente através da cruz, do sacrifício perfeito de Jesus Cristo em nosso lugar, é que alcançamos a eternidade e temos acesso novamente à árvore da vida. O acesso à árvore da vida passa pela cruz do Calvário, passa pelo madeiro do Calvário.
Não existe outro meio de voltarmos a ter acesso àquela árvore da qual fomos afastados. Quando o homem foi afastado, fomos afastados, a não ser pelo madeiro, a não ser pela cruz de Cristo. Por isso essa árvore vai aparecer novamente lá em Apocalipse. E o texto bíblico vai dizer que nós teremos acesso novamente liberado a ela, porque através do Calvário nós poderemos chegar à vida eterna com Cristo Jesus. Através do Calvário, nós que cremos em Cristo Jesus, temos a vida eterna e temos novamente a perspectiva de voltar a ter acesso à árvore da qual fomos afastados. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Na botânica de Deus, nós aprendemos que a justificação e o acesso à árvore da vida só é possível através de outro madeiro, que foi levantado no Monte Calvário, no qual o nosso Salvador, Jesus Cristo, foi pregado, e no qual a eternidade foi garantida somente pela cruz de Jesus. Não existe outro meio de voltar a ter acesso a essa árvore da vida, a não ser através do Calvário também. A sentença para a serpente aponta para aquela árvore que se transformou em cruz e se tornou o nosso único acesso à eternidade com Deus. O homem continua batendo cabeça, enquanto rejeitar a cruz de Cristo, jamais encontrará novamente o caminho de volta à eternidade. O caminho de volta à eternidade é através do Calvário. Não há outro caminho, querido irmão. Não adianta buscar qualquer outro tipo de acesso. É um só. Se você acha que a cruz ela é inoportuna para você, que a cruz ela não tem sentido ou valor para você, então você não tem como alcançar a eternidade. É somente pela cruz que você pode entrar novamente na perspectiva do eterno e na perspectiva de um dia estar diante do Senhor e poder ter acesso à árvore da vida novamente. Mas, e a missão? O que ela tem a ver com a botânica? Só a realizaremos se estivermos ligados à videira. Nós lemos na abertura desse culto, João capítulo 15, versos 1 a 6. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui, voltamos ao início de tudo. E o início de tudo é a comunhão, a intimidade, o relacionamento com Deus. Voltamos ao início de tudo. Por quê? Só é possível sermos produtivos, cumprir com a missão de reproduzir, fazendo discípulos em todo o mundo, se mantivermos um relacionamento íntimo com Jesus, se estivermos ligados à videira. Não há como produzir se não estiver ligado à videira. Não tem como produzir sem relacionamento com Cristo. No início, o homem recebeu uma ordem, um mandamento de multiplicar e encher a terra de homens e mulheres que carregassem em si a imagem de Deus. A quebra do relacionamento com Deus estragou tudo. Porém, Jesus Cristo veio restabelecer o plano original. Aquele que está em Cristo, diz o apóstolo São Paulo, nova criação é. Recebemos novamente o mandato de multiplicar e encher a terra com homens e mulheres nascidos de novo. E agora a mensagem é esta, de estarmos reproduzindo homens e mulheres que experimentaram o novo nascimento e dessa forma podem fazer parte da família de Deus, da família dos salvos, daqueles que foram resgatados e restaurados por Cristo Jesus. Na botânica de Deus,
nós aprendemos que a missão de fazer discípulos, de multiplicarmos, só é possível se estivermos ligados à videira que é Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem um relacionamento com Jesus, não há missão. Sem relacionamento com Jesus, não há reprodução. Sem relacionamento com Jesus, não há como gerar vidas, não há como multiplicar, não há como encher a terra do conhecimento de Deus e dos filhos de Deus, regenerados e transformados pelo poder da cruz. É preciso relacionamento com Cristo, intimidade com Jesus também. É impossível cumprir a missão se não voltarmos ao princípio de que precisamos estar novamente aliançados, conectados àquele que é o Criador de todas as coisas, a Deus, através de um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Queridos irmãos, na botânica de Deus, nós aprendemos algumas verdades importantes. A primeira delas é que você pode escolher entre alimentar-se da árvore da vida, ou você pode continuar optando pelo conhecimento, desejando ser um Deus. Você pode optar entre obedecer ou desobedecer, entre viver ou morrer. Nós aprendemos na botânica de Deus que você pode continuar usando folhas de figueira para se auto-justificar, ou você pode se render a Cristo e depender dele para a sua justificação. Na botânica de Deus nós aprendemos que você pode continuar rejeitando a obra da cruz, não querendo ser crucificado com Cristo, ou você pode render-se à cruz de Cristo, encontrando naquela cruz a libertação, a cura, a vida, e aceitando o fato de que é preciso crucificar o seu velho eu naquela cruz com Cristo. Nós aprendemos na botânica de Deus que você pode viver a missão de Deus e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, ou seguir o seu próprio rumo também. Para cumprir com a missão dele, é preciso estar conectado nele, ligado à videira, novamente se relacionando com ele. O relacionamento quebrado precisa ser restaurado, e quando conectados a ele, nós estamos em condições de sermos produtivos para o reino dele. Nesta noite eu pergunto para você, querido, o que você tem escolhido? Deixa eu dizer uma coisa para você, mas pastor, eu sou já crente há tanto tempo. Eu quero dizer para você que infelizmente, nós temos crentes que não são nascidos de novo ainda, porque continuam a viver as velhas práticas que sempre praticaram. Eu quero dizer para você que nós temos também crentes que fogem da cruz, que não querem estar crucificado, porque estar na cruz é dolorido, estar na cruz custa a renúncia do próprio eu, e muita gente não quer, prefere um evangelho suave, o evangelho água com açúcar, do que estar crucificado com Cristo. Por isso tem muita gente fugindo da cruz, fala da cruz, canta sobre a cruz, mas não quer estar na cruz, foge da cruz. Por isso, eu pergunto a você nesta noite, você tem escolhido a vida ou a morte? O que você vai fazer? Continuar se justificando ou entendendo que você não tem justiça própria? Qual o lugar da cruz em sua vida? Ela é o centro? Você está nela com Cristo crucificado? E a missão? Você vai produzir fruto ou será um graveto para o fogo, como disse o nosso irmão D.L. Moody? Porque quem não frutificar será guardado para ser graveto para o fogo. É exatamente isso. Por isso, nesta noite eu pergunto a você, mais uma vez, o que você tem escolhido, querido irmão? Vida ou morte? O que você vai fazer? Estar na cruz ou vai fugir da cruz? O que você vai fazer? Continuar se justificando ou entendendo que você não tem justiça própria e precisa depender da justiça de Deus? Qual o lugar da cruz na sua vida? Ela é o centro, você está nela crucificado? Se não está, precisa estar.
E você tem reproduzido para o reino? Para reproduzir, você precisa estar conectado à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.